Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que alegria e grande privilégio poder retornar a essa linda igreja. E quero louvar mais uma vez o nosso bom Deus por cada oportunidade que Ele tem me permitido viver na proclamação das boas novas do Evangelho. Quero aqui agradecer também o honroso convite a esse casal, o pastor Marlon, pastora Cíntia. Que Deus abençoe a vida de vocês e sempre, tocando com as suas vidas os corações de todos aqueles que com vocês se encontram. E eu digo que é um grande privilégio poder estar 2 noites aqui com vocês. Obrigada mesmo. Louvar a Deus também pela disponibilidade de estar mais uma vez nos buscando ali no aeroporto, tendo a paciência de ouvir minha mãe, porque ela fala bastante, Ronaldo, obrigada. Deus abençoe e a gente pôde compartilhar muitos testemunhos. Que Deus continue abençoando a sua vida. E o que eu desejo é que venha colheitas extraordinárias sobre a tua vida este ano, tá? Receba da parte de Deus. Eu estou feliz e eu gostaria de pedir para que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia. Eu gostaria de ler pelo menos 2 textos, O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. No primeiro livro do Samuel, capítulo 27... E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. E depois a gente pula para o capítulo 30. E aí a gente vai ler a partir do 3. Até o 8 a gente vai pular 1 ou 2 versículos aí durante a leitura. Para ser mais sucinto, mas eu não poderia apenas ficar com o capítulo 27. Você está achando? Enquanto você está procurando, tem gente procurando ainda. Você já achou? Diga eu encontrei. Aleluia. 1 Samuel capítulo 27. Diz assim o versículo 1. E Davi disse no seu coração: agora hei de perecer um dia pela mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus. E Saul perderá a sua esperança sobre mim de continuar a me buscar em todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. E Davi se levantou e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aquis, o filho de Maoque, rei de Gate. E Davi habitou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada homem com a sua família. Davi com as suas 2 esposas, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a Carmelita, que foi esposa de Nabal. E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gate e não buscou novamente. E Davi disse a Aquis: se agora encontrei graça em teus olhos, permita-me que me dê um lugar em alguma cidade do país, para que eu possa lá habitar, pois por que o teu servo deveria habitar contigo na cidade real? Então Aquis lhe deu Ziclag naquele dia, pelo que Ziclag pertence ao rei de Judá até este dia. E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4. Capítulo 30, versículo de número 3. Então Davi e os seus homens vieram à cidade de Ziclag, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi, o povo que com ele estava, ergueu a sua voz e chorou até que não tivessem mais força para chorar. E as 2 esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, Abigail, a esposa de Nabal, Carmelita. E Davi foi muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem, por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa, devo alcançá-los? E Deus lhe respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperará tudo. Diga para quem está do teu lado: recuperará tudo. Diga: não vai ficar ninguém para trás. Oh, aleluia! Já sinto uma graça aqui.
A guisa de introdução, para que a gente entenda o que o Espírito Santo deseja falar aos nossos corações através dessa passagem. Esse texto vai nos revelar esse servo do Senhor, Davi, um jovem escolhido por Deus para ser rei em Israel em função da rejeição de Saul. E com o tempo a popularidade de Davi começou a gerar um desconforto em Saul, que sentia-se ameaçado e intensificava seus ataques a Davi. Por cerca de 10 anos, Davi teve que viver como um fugitivo porque Saul procurava uma maneira para matá-lo. Só que em vez de deixar que o ódio de Saul endurecesse o seu coração, Davi decide retribuir o ódio com o amor. E aqueles foram dias difíceis de provação para o jovem Davi. Esse jovem escolhido para o ofício real, mas teve que viver fugindo com seu pequeno grupo de valentes, deslocando-se de lugar para lugar, de desertos, cavernas, vales, cidades, em busca de um lugar seguro para que pudessem sobreviver. Porque Saul estava perseguindo Davi em todo o território de Israel. Só que diante da intensa perseguição, com a ansiedade aumentada, diante das constantes ameaças, Davi, ele cede, cansado de fugir, ele cede diante do temor humano de que acabaria sendo destruído por Saul. E Davi decide buscar asilo político fora do território de Israel. Davi decide buscar abrigo entre os inimigos históricos do povo de Deus. Davi vai buscar refúgio na fuga, abrigando-se debaixo das asas dos filisteus. Davi, ele concluiu que fugir para a terra dos filisteus era a única rota de escape. Ele concluiu que estando entre os filisteus ele estaria muito mais seguro. Só que a decisão que Davi tomou enquanto atalho de fuga não foi a decisão mais segura e sensata, porque Davi deixou de olhar para Deus e mirou apenas as circunstâncias e acabou ludibriado com um falso refúgio na terra dos filisteus em Gate, a cidade natal do gigante Golias. Sem o conselho do Senhor, Davi precipitadamente deixou o país do povo de Deus para viver em terra inimiga, certo de que se ele não fugisse enquanto fosse tempo, ele morreria nas mãos de Saul. Davi acabou cruzando uma fronteira geográfica que jamais deveria ter sido cruzada. Ele cruza uma linha divisória que acabou comprometendo a sua honra e a sua fé. Davi perdeu de vista a mão protetora de Deus e ele decide sozinho fazer uma aliança com o povo pagão, e Deus jamais aprovaria esse tipo de aliança. Provavelmente Davi estava pensando primeiro e mais do que tudo nele mesmo, nos seus medos, nas suas ansiedades, envolvido numa completa devastação emocional. O medo tomou conta dos seus pensamentos e Davi deixou de confiar em Deus para confiar na proteção de homens, e pior, de homens que eram inimigos declarados do povo de Deus. Davi está submetendo a sua família e centenas de famílias dos valentes que o acompanhavam àquele ambiente pagão e hostil. O capítulo 27 nos revela que Davi e os seus valentes com as suas famílias chegam em Gate, e eles são acolhidos pelo rei dos filisteus chamado Aquis, porque ele viu vantagens naquela aliança. Aquis, o rei dos filisteus, ele sabia dos constantes e repetidos ataques de Saul contra a vida de Davi. Isso ajudou a Davi a ganhar credibilidade com o rei dos filisteus. É claro que o fugitivo de Saul passa a ser visto de forma diferente pelos filisteus, porque Aquis e Davi tinham algo em comum, que é um inimigo chamado Saul. Já era
era evidente o famoso ditado de que inimigo do meu inimigo é meu amigo. É claro que Aquis não era tolo. Ele sabia que o Deus de Israel sempre estivera com Davi. Foi aquele Davi que derrotou o gigante deles, o gigante Golias. Aquis deve ter imaginado ajudar a Davi. Eu vou abrir uma brecha para ter as bênçãos do Senhor dos exércitos de Israel. Porque para Aquis a quantidade de elementos sobrenaturais era a garantia de vitórias. Então surgia uma aliança estratégica entre eles. E aí quando eu olho para esse texto, eu penso que quando Davi vai buscar abrigo na terra dos filisteus, provavelmente ele imaginou que ali seria um lugar provisório, um lugar para se estabelecer por um curto espaço de tempo. Era só para ele se aliviar, porque era muita pressão. Era só para ele respirar tranquilo. Era só para ele conseguir ter um momento de paz, mesmo que fosse pouco ou ínfimo. Mas imagina que toda a fuga sem a orientação do céu. Você já imaginou que todas as decisões que nós tomamos precipitadas nos prendem por muito mais tempo do que nós gostaríamos? Eu vou repetir: todas as decisões que nós tomamos precipitadas nos prendem por muito mais tempo do que nós gostaríamos, porque o que era para ser um refúgio temporário, um lugar para se estabelecer por um curto espaço de tempo, faz com que Davi fique na terra dos filisteus. Está aí no versículo 7, por quase 2 anos, 16 meses. E tem outro detalhe: Davi na terra dos filisteus alcança o seu objetivo. Qual era? Fugir da perseguição de Saul. Se você ler o versículo 4, Saul, ciente que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de persegui-lo. Pela primeira vez na história, Davi tem uma trégua. Pela primeira vez na história, Davi pôde respirar aliviadamente. Pela primeira vez na história, Saul desiste de persegui-lo. Mas o problema é que Davi estava na geografia errada. O problema é que Davi estava num lugar desalinhado do propósito, fora da direção de Deus. E aqui eu aprendo algumas lições, e é sobre isso que eu desejo pregar nessa noite. Você está aqui? A primeira lição que eu aprendo aqui: quando você estiver sendo encurralado por circunstâncias adversas, não ultrapasse os limites do bom senso buscando atalhos. Eu vou repetir: quando você estiver sendo encurralado por circunstâncias adversas, não ultrapasse os limites do bom senso buscando atalhos. Não busque saídas para a sua vida na sua própria força. Confie na direção e nos planos do Pai. Cuidado com os atalhos que aparentam ganhos, mas que escondem perdas irreparáveis. Cuidado com o caminho mais fácil e curto, porque no final ele pode ser o mais amargo e perigoso. Porque se o caminho mais longo e difícil estiver no plano de Deus, siga-o, porque seguir na direção do céu é sempre caminhar seguro. Deus vê o que você não vê. Deus enxerga no escuro da nossa imprecisão. E sabe o que eu tenho aprendido? Que na nossa jornada com Deus, a gente não pode perder de vista as placas de sinalização do céu, porque a segurança na jornada vai depender da obediência à sinalização no caminho. Porque desobedecer à sinalização é entrar em rota de colisão e enveredar-se por geografia de morte. Entenda que o grande perigo na vida é a gente tomar a direção errada. Porque quando você está na direção errada, você tem prejuízo, é desperdício de energia. Porque você está afastado do propósito e tem que recalcular a rota. Você leva muito mais tempo para chegar. E quer um conselho? Andar com Deus não é ter pressa
pressa para chegar. É entender que cada passo que nós damos, guiado por Ele, nos levará exatamente aonde precisamos estar. E quando você está na direção certa, irmão, até as pedras no caminho virão degraus. Até o vento e a neblina são horizontes, são um sopro silencioso que alinha os teus passos no lugar da promessa. Você está entendendo? O que parece atraso, que frustra, é só os ajustes necessários para evitar com que você se perca na jornada. Você está entendendo isso aqui? É por isso que não é sobre chegar primeiro, é sobre seguir no caminho pavimentado por Ele, com riquezas de detalhes que te leva no lugar do propósito. Você está entendendo? Deus não perde o controle da rota que Ele traçou. Eu vou repetir. Deus não perde o controle da rota que Ele traçou, porque você serve um Deus que tem um mapa da geografia do percurso. Deus tem um manual de instrução do passo a passo. Deus é o teu GPS. E esse ano Deus vai te ensinar a andar no compasso certo, no ritmo certo, no perímetro certo. O nosso problema é quando a gente desrespeita o compasso, e quando nós queremos nos desvios e temporários correr à frente com o coração acelerado, ignorando a sinalização, e terminamos por nos perdermos nas curvas inesperadas dos atalhos. Qual era o problema de Davi? Foi buscar salvação fora da terra da promessa. Sabe qual foi o problema de Davi? Foi recorrer a cuidado de ímpios, e como consequência o refúgio trouxe muito mais dor do que alívio, trouxe muito mais lágrimas do que consolo, trouxe muito mais conflito do que paz, trouxe muito mais perdas do que ganho. Porque entenda que quando nós estamos num lugar desalinhado do propósito, a gente não perde só o supérfluo, a gente perde o essencial. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: nenhum sucesso da tua vida compensa o fracasso da tua casa. Nenhuma segurança econômica alcançada com certas brechas emocionais, e nem as rupturas afetivas geradas pelo colapso da tua família. A geografia errada não só macula a tua essência, mas de toda a tua casa. E quer um conselho? Prefira estar debaixo das asas do Deus onipotente, ainda que enfrentando duras provações e perseguições, porque não existe lugar mais seguro do que estar na geografia da vontade de Deus. Eu vim declarar para a vida de alguém aqui: o novo de Deus virá para a tua vida este ano, quando você estiver no lugar prometido e não no lugar permitido. Geralmente os lugares prometidos são lugares do desconforto. Eu vou repetir. Geralmente os lugares prometidos são desconfortáveis, mas é no ambiente do desconforto que Deus te forja. É no ambiente do desconforto que você é desafiado a crescer e evoluir. Não dizem que as melhores madeiras vêm de árvores que crescem no ambiente do desconforto? As melhores madeiras vêm de árvores que crescem em ladeiras, que são envergadas pelo vento, castigadas pelo sol. As raízes têm que se aprofundar em busca de água e tem que ser robusta para sobreviver. Gente, quanto mais aridez na superfície do solo obriga a raiz de uma árvore a ter que se aprofundar em busca de lençóis de águas escondido por debaixo. Quanto mais aridez, mais as raízes se aprofundam. Não reclame daquilo que te aprofunda. Não reclame daquilo que te dá resistência. Não reclame daquilo que te faz crescer. Eu vim declarar para a vida de alguém: a geografia onde Deus te estabeleceu pode parecer árida agora, mas é nesse ambiente que Deus tem reservado águas profundas. E é na tua permanência na geografia onde Deus te colocou que o céu se move. O céu já está movimentando coisas que os seus olhos ainda não veem. Há bênçãos que só florescem no solo
aonde você decidiu permanecer. Por que, Seni? Porque tem bênçãos na nossa vida que tem endereço certo. Tem bênçãos na nossa vida que tem CEP espiritual. Não saia de onde Deus te colocou só porque a tua presença incomoda alguém. Não saia de onde Deus te colocou só porque a tua presença representa uma ameaça à posição de gente que te rejeita. O teu posicionamento na geografia onde Deus te estabeleceu pode estar expondo a insegurança de quem só vive de aparência, porque tem gente que ocupa posição elevada, mas está desconectado do céu. Tem gente que tem nome, tem cargo, tem fama, mas não carrega chamado. Eu vou declarar para a vida de alguém: você não precisa sair do lugar para ser visto, notado, reconhecido. Davi é na geografia da perseguição, da rejeição, que Deus vai fazer uma virada sobrenatural. Deus está declarando para a vida de alguém aqui: a honra virá. A honra virá, e virá na presença daqueles que te desonram. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. Segunda lição, diga segunda. Quando perdemos a perspectiva dos planos de Deus para as nossas vidas, perdemos identidade. Nos esquecemos de quem Deus nos chamou para ser e onde nós deveríamos estar. Qual foi o problema de Davi na geografia errada? Davi se esqueceu de quem ele era como ungido de Deus. Ele se esqueceu da promessa que carregava. E deixa eu declarar para quem está me ouvindo: não mude quem você é por migalha de aceitação. Não force para estar em ambientes, fazer parte de grupinhos fechados e panelinhas, seguindo padrões que não são seus. Liberte-se daquilo que não lhe cabe, porque você não é todo mundo. Você é único, é única. Você é diferente. E o que te torna especial é exatamente aquilo que não pode ser comparado. A tua força está na tua autenticidade, e ela te levará ao teu verdadeiro destino, Davi. Davi perdeu a identidade. Eu vou te provar. Quando Davi vai para a terra dos filisteus, ele não tinha intenção de trair o povo de Israel. Ele não tinha intenção de trair o seu próprio povo. Ele só queria escapar da perseguição. Só que para permanecer em Gate, para ganhar o favor do rei dos filisteus Aquis, ele precisou manipular, enganar. Ele precisou mentir. Ele se torna um homem violento, porque primeiro ele manipula o rei Aquis, pedindo uma cidade para ele e para os seus homens. Aquis dá para ele Ziclag, diga Ziclag. Aquis promove até Davi como vassalo, ou seja, eu vou te dar proteção em troca de serviço militar. Aí na cidade de Ziclag, Davi começa a prosperar, diga prosperar. Mas como é que veio a prosperidade na vida de Davi? Fruto de roubo, de saque. Como é que Davi agia? Como ele não queria atrair o seu povo, ele começou a atacar os povos que eram inimigos do povo de Israel. Mas quando o Aquis perguntava de onde veio tudo isso, aí ele mentia. Não, eu ataquei foi o povo de Judá. Você está entendendo? Só que Davi, muito esperto, ele matava todas as testemunhas que pudessem revelar a verdade. Atacavam todos dos povos, ou seja, matava todos dos povos atacados. É esse Davi que se torna um homem sanguinário, violento, mentiroso, traiçoeiro, maldizente, pouco confiável. Pensa, um impostor fingindo ser o que não era. Davi vai perdendo o jeitinho de Deus para ganhar o jeitinho dos filisteus. Porque tem determinados ambientes que tem esse poder de macular a nossa própria essência. Você está entendendo? O homem segundo o coração de Deus vai descer um nível mais profundo de queda moral e espiritual. Porque a maldade que parecia trazer sucesso está transformando a vida de Davi e de todos aqueles valentes que o acompanhavam. Só que eu aprendo uma coisa, Davi está vivendo de representação.
E você já viu gente fazendo propaganda enganosa de si mesmo? Já viu gente vivendo de fachada? Você já viu gente que diz que é, mas que nada condiz com a verdade da vida e do coração? É gente que exibe tantos frutos, ou melhor, é tão espiritual, ele é tão comprometido com o ritual, mas que nunca foi comprometido com Cristo. É gente que chora durante o culto, mas na vida diária não chora nem pelos pecados. É tanto exagero no cerimonial do tradicionalismo. É gente que tem tanta exibição, mas tem poucos frutos. E sabe o que é pior? Porque há uma incoerência entre a fé professada e a prática da vida diária. Porque tem gente que só conhece o evangelho na teoria, não como realidade que transforma a vida. E o pior é que a gente tende a ficar fascinado com performance cativante de gente que se esconde atrás da máscara da espiritualidade e que ostenta a santidade. Só que espiritualidade não é acessório para impressionar. Eu vou repetir, espiritualidade não é acessório para impressionar, é relação verdadeira e sincera com Deus. Porque Deus não quer palavras vazias, nem gestos ensaiados. Deus quer sinceridade e não espetáculo. Deus quer transformação e não ritual. Deus quer gente real, de coração arrependido e quebrantado. Deus não se contenta com folhas, Deus quer frutos. Deus não quer compromisso pela metade. E eu sinto muito te dizer, as nossas igrejas estão cheias de atores, desempenhando papéis, fingindo ser o que não é. Porque a gente que vem à igreja alega conhecer a Cristo, mas não tem coração convertido. É gente que faz parte da igreja visível, mas Cristo nunca fez parte da sua vida, porque nunca nasceu de novo. Só que precisa se inserir nos nossos grupos. Aí seguem direitinho o script, a gente desempenhando o papel de crente, usa os nossos jargões, recitam perfeitamente as nossas palavras, cantam até os nossos louvores. Mas quando acaba o culto, descem do palco, retiram a máscara e voltam a ser o que sempre foram. Só que essa produção teatral de brincar de igreja acaba hoje. Jesus já te viu, e o olhar de Jesus, Davi, desmascara qualquer fingimento. O problema de Davi é que ele está vivendo de representação, só que ninguém consegue representar por muito tempo, porque uma hora a farsa acaba e a máscara cai. Não tem encenação religiosa, não tem subterfúgio da manipulação, não tem maquiagem denominacional, não tem performance cativante que consiga sustentar a farsa por muito tempo, porque viver de teatro é tão perigoso, porque a mentira tem poder de destruição, a mentira tem pernas curtas. Davi, você está aqui hoje e Deus manda te dizer: não adianta sacrificar a verdade para obter favor dos outros. Não adianta sacrificar a verdade por interesses utilitaristas, para ter vantagens pessoais. Não adianta levar vida dupla, Davi. Não adianta ser uma coisa com os filisteus e outra coisa em Ziclag. Não adianta ser uma coisa na igreja e outra lá fora. Reconstrua hoje a sua identidade. Reconstrua hoje o seu chamado. Reconstrua hoje a perspectiva dos planos de Deus na sua vida. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: lembre-se de quem você é e da unção do Senhor sobre a tua vida e de sua misericórdia. Eu estou sentindo uma graça aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Terceira lição, você está aqui? Terceira lição, já estou caminhando para o final. Terceira lição: as bênçãos na nossa vida nem sempre sinalizam o propósito. Não é porque as coisas estão aparentemente dando certo que podem ser interpretadas como sinal de aprovação divina. Eu vou repetir: as bênçãos na nossa vida nem sempre sinalizam o propósito. Não é porque tudo está aparentemente dando certo
que pode ser interpretado como sinal de aprovação do céu. Sabe qual foi o problema de Davi? Foi achar que chegando na terra dos filisteus, perseguição de Saul acabou. Na terra dos filisteus, outra feliz coincidência, é aceito pelo rei Aquis, recebe uma cidade para ele e para os seus homens, está prosperando. Pense em alguém prosperando. O problema de Davi foi não considerar que o homem certo na geografia errada não combina. Eu vou repetir, homem certo na geografia errada não combina. O que Davi não considerou é que a desobediência, a violação do pacto sempre traz para as nossas vidas o chicote da disciplina. Porque uma hora a conta chega. E a conta chegou para Davi. Eu vou te provar. Porque ele ganha o favor do rei Aquis. E chega um momento que Aquis diz para Davi: nós temos uma luta contra o povo de Israel. Para quem já lutou contra o povo de Judá, estou convocando você e os seus homens para lutar do meu lado. E agora, Davi está no beco sem saída. E agora Davi está encurralado. Ele não podia inventar desculpa, senão levantaria suspeita. Ele tinha que fingir disposição para uma guerra que Deus nunca chamou ele para lutar. Porque ele sabia que Deus jamais aprovaria aquela insanidade, ele lutar contra o povo de Israel. Lutar uma batalha que não era dele. Lutar contra os seus próprios irmãos. E agora, como sair dessa? Mas a fidelidade de Deus jamais dependeu da nossa. Deus é fiel mesmo quando não somos. A providência graciosa de Deus não é limitada pela nossa rebeldia. A providência graciosa de Deus cobre até os nossos pecados. E se eu te disser que Deus interveio? Deus entra em cena. Davi não sabia como sair. Aí Deus dá um livramento. Deus poupando Davi de ter as suas mãos manchadas com o sangue de Saul. Porque foi nessa batalha que Saul morreu. Você está entendendo isso aqui? Deus dá um livramento a Davi, porque os líderes dos filisteus desconfiaram da presença de Davi naquela batalha e dos seus homens. E aconselha o rei Aquis a dispensá-los. Aí você consegue imaginar a cena? Davi e os seus homens sendo dispensados? Eu imagino o quanto que eles não estavam dando gargalhadas de felicidade. Escapamos. Ufa, foi por um triz. O texto diz que eles levam um percurso de 3 dias voltando para casa. Eles estão retornando para Ziclag. Imagina, achando, deu certo, Davi. Tamo junto, você é o cara. Você conseguiu escapar. Só que quando nós estamos no lugar desalinhado do propósito, a gente fica vulnerável à ação do inferno. Davi está voltando, diga 3 dias. 3 dias de caminhada, só dando gargalhada e se gabando. Só que quando eles voltam para Ziclag, capítulo 30, como é que eles encontram a cidade? Sob as cinzas. Sabe o que eles não contaram? Enquanto eles estavam dispostos a lutar uma batalha que Deus não chamou eles para lutar, os amalequitas covardemente invadiram a cidade de Ziclag, levaram as famílias e os bens e botaram fogo em tudo. Quando eles chegam, já estou terminando, quando eles veem a cidade saqueada, sobre as cinzas, o desespero, a angústia invadiu o coração daqueles homens. Davi e todos aqueles valentes, eles sofreram as mais profundas e sucessivas perdas, porque eles não só perderam bens, eles perderam pessoas, e pessoas mais importantes das suas vidas, eles perderam as suas famílias. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles choraram até perder as forças. E sabe o que eu entendo aqui? Que chorar é tocar a profundidade do próprio ser. Você já reparou que a lágrima traduz a dor silenciosa da alma? E quando nós choramos, é a alma nos lembrando que nós não somos indiferentes, que nós ainda sentimos. É a alma te lembrando, porque quando você chora, é uma prova viva de que nós existimos plenamente, nós estamos vivos, nós não estamos anestesiados pela dor, porque quando as lágrimas não caem, elas pesam. E chorar não revela a nossa fraqueza, só revela a nossa humanidade. Eles choram, porque chorar
aceitar que a vida é feita de momentos que não cabem em palavras, quando a alma não consegue verbalizar em alta voz, ela sussurra em forma de lágrimas. Eles choram. E sabe o que o texto diz? Que eles choram até perder as suas forças. Só que tem um detalhe aqui. Os valentes de Davi estão tão fragilizados que eles não conseguem ver algo sublime e maior diante da dor. Eles introjetam uma amargura existencial assoladora na alma, porque eles precisam encontrar um culpado. Enquanto estava tudo dando certo, tinha até tapinha no ombro de Davi. Tamo junto, conta com a gente. Mas desandou tudo. Esses mesmos valentes que estavam dispostos a guerrear uma guerra que eles sabiam que Deus não chamou eles para lutar, agora querem apedrejar Davi, agora querem linchar Davi. Você consegue imaginar que Davi atingiu o fundo do poço? Davi atingiu o fundo do poço porque Davi perdeu sua família, ele perdeu os seus aliados fortes, seus amigos leais. Mas eu aprendo uma coisa aqui com ele, porque a forma como Davi olhou para aqueles homens e encarou a situação mudou a forma como ele passou a ser visto por eles. Porque diante da crise, não procure culpados, procure Deus. Para de culpar os outros pelas suas escolhas erradas e fracassos. Assuma a responsabilidade. Se tiver que procurar, procure Deus. Davi só tinha duas escolhas, diga duas. Ou ele continuava encarando o chão de cabeça baixa, paralisada pelo medo, pela decepção, pela vergonha, ou ele decidia olhar para o céu e pedir socorro. Sabe o que eu aprendo com Davi? É que Davi entende que quando a solução da terra entra no colapso, o céu sempre sinaliza uma direção a seguir. Porque quando o abismo parece não ter fundo, tem esperança no alto. Quando tudo desmorona na horizontal, Deus te posiciona na vertical. Sabe o que é lindo? Davi decide olhar para o alto. E sabe o que aqui diz o texto? Ele se reanimou no Senhor. Toda aquela circunstância era Deus transformando Davi. Você crê nisso? Tudo aquilo Deus permitiu para quê? Para mudar Davi. Você sabe o que tem situações difíceis na tua vida? Situações difíceis que chegam até você é para te colocar de joelho, é para te deixar mais sensível. Porque enquanto Davi está na terra dos filisteus, você não vai ver nenhuma passagem de Davi orando. A comunhão de Davi com Deus já nem era mais a mesma. Porque a primeira coisa que morre na vida de quem se afasta de Deus é a oração. E sem a oração, sem o oxigênio da nossa comunhão, sem a respiração da alma, a vida espiritual agoniza. Nós nos tornamos fracos, vazios e secos. Nós fraquejamos ao sinal da primeira turbulência. Mas toda aquela situação difícil coloca Davi de joelho. E tem situações na tua vida que é para te colocar de joelho, para te deixar mais sensível, para você aprender a confiar única e exclusivamente nele, se reanimar nele. E se tem uma coisa que eu aprendo diante da crise, se reanime no Senhor, mas selecione pessoas certas para o teu lado. Aí eu vou repetir porque tem gente que precisa ouvir isso. Diante da crise, se reanime no Senhor, mas selecione pessoas certas. Deus sabe quem pode ficar, quem acrescenta, quem soma, quem agrega. Mas Deus também sabe quem precisa ser retirado para que o propósito não seja prejudicado. Entenda que tem presença que drena mais a nossa energia do que qualquer ausência. Você entende isso aqui? Porque tem gente, minha irmã, que não te derruba, mas te cansa até você cair. Cuidado com esses despeitados que te estende a mão enquanto te empurra. E tem gente, cuidado com gente insensível, gente desequilibrada, murmuradora, que perde a confiança em Deus e sempre busca gente para acusar e apedrejar. Você está entendendo isso aqui? Diante da crise, faça como Davi. O que ele fez? Ele buscou Abiatar. Diante da dor, Davi buscou Abiatar, o sacerdote, e pediu o quê? O éfode. Traga o colete sacerdotal, porque por meio do colete a voz de Deus se manifesta, trazendo direcionamento. Você está entendendo isso aqui? Na crise, busque gente que te aproxima de Deus. Busque gente que mais parece pastel de rodoviária, não tem carne, só tem óleo. Busque gente que te leva para monte, para vigília, para consagração. Oh, aleluia! Busque
gente que te aproxima do Pai. Quarta e última lição, já estou até fechando a Bíblia. Deus muitas vezes nos permite vivenciar a dor da perda, para nos ensinar lições que nós não aprenderíamos de nenhuma outra forma. Posso repetir? Deus nos permite experimentar a dor da perda, para nos ensinar lições que nós não aprenderíamos de nenhuma outra forma. Porque é na dor que Davi se reconstrói. É na dor que Davi sai dos seus planos e volta para os planos de Deus. A dor foi a forma que Davi encontrou de fazer de novo do jeito certo. Porque por trás dos caminhos difíceis, da dor dilacerante, dessa angústia avassaladora, Deus está escrevendo uma nova história. Deus está virando hoje essa página de dor, porque tem recomeço esse ano para a tua casa. Eu vim declarar para a vida de alguém aqui: a história da tua família vai recomeçar das cinzas. O teu emprego, os teus negócios vai recomeçar das cinzas. O teu ministério pode recomeçar das cinzas. Porque foi sobre as cinzas de Ziclag que Davi se reanimou no Senhor. E é no auge da dor que a gente aprende e extrai preciosas lições. E pelo menos 2 grandes lições aqui Davi aprendeu. 2 lições, eu vou muitas lições, mas pelo menos 2. Sabe qual foi a grande lição que Davi aprendeu e que ele não poderia aprender de nenhuma outra forma? Foi no momento da dor que ele aprendeu a não tomar decisões sem antes consultar a Deus. Você vai ver que nenhuma parte aqui, quando ele está na terra dos filisteus, você vê Davi orando. Mas foi sobre as cinzas de Ziclag, quando ele se reanima no Senhor, você percebe Davi consultando a Deus. O que eu devo fazer? Eu vou aceitar passivamente a decretação dessa derrota? Deus, eu vou jogar a toalha? Devo desistir do que o Senhor me deu? Ou eu devo lutar? Aí ele escuta a voz de Deus dizendo: Davi, avança. Davi, lute. Porque tudo que o inimigo tomou, você vai trazer de volta. Meu Deus. Eu estou sentindo uma graça aqui. Você pode escutar a voz de Deus dizendo para você que nada do que Ele te confiou fica na mão do diabo. Porque tem recomeço para a tua casa, para o teu ministério, para os teus negócios. Nada do que Deus te confiou fica na mão dos amalequitas. Então se reanime, levanta a cabeça, porque você vai trazer tudo. Eu sinto Deus aqui. Segunda lição. Segunda lição, Davi teve que aprender: um soldado não deixa a retaguarda desprotegida. Eu vou repetir: um soldado não deixa a retaguarda desprotegida. Porque até esse momento era Davi. Se fosse hoje, ele estaria cantando aqueles louvores que a gente escuta nas nossas igrejas, que enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Essa era a realidade de Davi. Mas sabe o que eu aprendo? Cuidado com aquilo que você canta. Porque quem não deixa a retaguarda desprotegida, não tem essa história de que enquanto você adora, o inimigo covardemente ataca um dos seus. Há uma promessa do céu para a tua vida, que enquanto você adora, eu blindo a tua casa. Enquanto você adora, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua rebaia. Enquanto você adora, praga alguma chegará na tua tenda. Porque o som da rebaia não deixa a retaguarda desprotegida. Eu cuido da tua família, eu cuido dos teus filhos, eu cuido do teu ministério, eu cuido do teu trabalho, assim te diz o Senhor. Ei, canarachuri calamaia. Eu sinto Deus aqui.
É por isso que algumas Ziclagues da nossa vida precisam ser incendiadas, para Deus nos tirar de ambientes errados, de situações erradas, de relacionamentos errados, e nos conduzir para o nosso verdadeiro destino. Porque Davi, seu destino não é Ziclague. Deus não te chamou para reinar em Ziclague. Davi, o seu destino é Jerusalém. Vai, Davi, vai recuperar tudo que eu te confiei, porque nada fica na mão dos amalequitas. Aí sabe o que é interessante? Saiu Davi com 600 homens, diga 600. E aí eles encontram um escravo egípcio que tinha sido descartado pelos amalequitas no caminho. Aí Davi dá alimento, dá água, ele cuida, ainda recebe daquele homem informações que o direcionou para a vitória. Ou seja, quem você muito ajudou, eu quero profetizar que nesse ano vai ser instrumento de restituição para a tua vida. Você está entendendo isso aqui? É o que está acontecendo com Davi. Aí foram 600 homens. Só que entenda uma coisa, nem todos foram para a linha de frente da batalha. 200 ficaram para trás de tão exaustos que estavam, mas ficaram guardando as bagagens. Eu gosto de Davi, porque nessa conquista teve livramento, mas teve aumento de despojo. Eles voltaram com os bens, mas teve aumento de despojo. Só que na hora da honra, Davi não só honrou quem lutou, Davi honrou com quem sustentou o peso nos bastidores. E eu vim declarar para a vida de alguém aqui: aprenda a honrar quem aparece, mas também aprenda a honrar quem sustenta o peso enquanto a batalha acontece. Quem sustenta nos bastidores com o joelho, na oração. Nessa batalha teve livramento, mas também teve expansão. E eu vim declarar para a vida de alguém aqui: se eu fosse você, eu pegava, porque Deus está te dando autoridade para possuir, e aquilo que você conquista, a sua descendência edificará. Eu vim declarar que a tua semente de fidelidade vai alcançar os filhos dos teus filhos. O que Deus vai fazer este ano vai além do que as tuas explicações lógicas podem perscrutar. Assim te diz o Senhor: todo território determina reino, e todo reino determina destino. Você está entendendo isso aqui? Sabe aquela batalha que Davi e seus homens foram impedidos de lutar com os filisteus? Saul morreu. Davi voltou com aumento de despojo, recuperou sua família, seus bens, mas aquela batalha que ele foi impedido de lutar, Saul morreu. O caminho de Davi para o trono estava aberto. Você consegue imaginar que Davi saiu de Ziclague para o trono? Não, você não está entendendo. Davi está saindo da crise para o trono. Davi está saindo da pior para melhor. Davi está saindo do incêndio de Ziclague para reinar em Jerusalém. Você está entendendo isso aqui? Porque o destino de Davi nunca foi em Ziclague. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus, porque aqui eu encerro. Porque eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio. Cadê o grupo de louvor aqui? Oh, Espírito Santo. Vocês podem cantar aquele louvor assim: o inimigo tenta laços e embaraços. Oh, Jesus. Enquanto o grupo de louvor estiver cantando, deixa eu te fazer um convite. Um convite para você que entrou aqui distanciado da igreja. Você entrou aqui desigrejado. Eu estou falando para você que começou muito bem a tua caminhada de fé, só que no meio do caminho você se esfriou. Você abandonou a igreja e você não consegue voltar a ser o que um dia você já foi. Mas você ouviu essa palavra hoje. Quem sabe você não está na geografia errada.
Você está num lugar totalmente fora da direção de Deus. Você saiu do lugar aonde Deus te estabeleceu e tomou uma direção errada. Está na hora de você recalcular a rota hoje e voltar para o seu verdadeiro destino. Nunca foi em Ziclag, nunca foi na terra pagã, nunca foi fora do lugar da promessa. E é para você que eu quero fazer o convite enquanto eles estiverem cantando. Sai do seu lugar, porque hoje é noite de reconciliação. E eu sei que tem gente que precisa hoje renovar a aliança com Deus nesse altar. A oportunidade está aberta para você sair desse banco. Vem aqui à frente, é isso, já está vindo aqui. Deixa Deus te reconduzir para a geografia dele. Ou você que nunca professou a Cristo como Salvador da sua vida, mas você sente a voz do Espírito Santo bradando na tua alma e dizendo: é hoje, é hoje. Eu não te trouxe aqui apenas para vir para o entretenimento, não. Eu te trouxe aqui para ouvir a minha voz. Eu quero te conduzir para o meu caminho. Eu quero te trazer para o lugar da promessa. Cadê você? Sai do seu lugar. Eu sei que ainda tem mais gente aqui. Você sente o teu coração queimar, acelerar. É a voz do Espírito Santo te chamando. Vem, vem. Eu sei que ainda tem mais gente. Vem, o Espírito Santo está te chamando. Ele já te viu. Ele já te viu sentado nesse banco. Não deixa nada te prender nesse lugar. Escute a voz do Espírito Santo te chamando de filho, de filha. Oh, aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou. Cadê você? Jesus te chama. Comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele tira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas da estéril faz é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas Cadê a segunda pessoa? Faz o bem. Muitas fontes em meio ao deserto. Já tá vindo a segunda ali, isso. Eu sei que ainda tem mais. Eu sei que ainda tem mais. Deus te dá escape e livramento. Oh, aleluia. Inimigo tenta laços e embaraços. Toda a intenção do diabo será frustrada. Aleluia. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
Eu sei que ainda tem gente que assistindo nesse banco. Eu sei que ainda tem gente que assistindo nesse banco que precisa estar aqui à frente. Jesus te chama. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim